Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula, nós veremos como acessar os elementos utilizando a sintaxe do CSS. Nós já vimos como acessar com os métodos getElementById, pelo atributo id, ou pela tag, ou então pelo atributo class aplicado a cada elemento. GetElementsByTagName e GetElementsByClassName. Agora nós utilizaremos a sintaxe do CSS, QuerySelector e QuerySelectorAll. Vamos lá para o Visual Studio. Eu peguei a página 9, GetElementsByClassName, e fiz uma cópia dela com o nome 10 QuerySelector. Vou fazer algumas alterações. Primeiro, eu vou colocar um id igual a 1 no primeiro input, como tinha antigamente. Segundo, a class formata vai ser aplicada ao segundo botão. Terceiro, eu já apaguei aqui embaixo todo o meu script. Então, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de botal. Vou atribuir a ela, vou dizer, vá ao documento, ponto, query, selector, tá? Selecione quem tiver o ID1. Como que eu vou selecionar quem tiver o ID1? Utilizando a sintaxe do CSS, hashtag 1. Então, dentro do query selector, dentro dos parênteses, entre aspas, como um texto, eu vou colocar os seletores CSS. Então, em vez de utilizar o getElementById, eu vou utilizar querySelector e vou dizer quem tem o ID1 da forma CSS de dizer. Vamos lá, vou colocar aqui um console.log, variável botal, ok? E vou ver isso no browser. Então, botão direito do mouse, Open with Live Server, tá aqui, F12, e está aqui no console, veja que ele falou que é o input, tá? Type button, que tem o ID1 e o value botal. Eu consigo alterar o conteúdo dele? Consegue. Se eu estiver aqui e falar assim, olha, eu quero botal ponto value receba query selector. Ao rodar isso, já vai ter mudado tudo lá no browser. Veja que está aqui query selector no botão 1 e o value ele já me mostra aqui alterado também. Eu não associei isso a nenhum evento, ele simplesmente pegou o botão e já alterou o seu value. E o console log está me mostrando como está a variável botal lá na nossa árvore DOM nesse momento. É isso aí. Ah, e se eu quisesse pegar mais de um objeto? Então vamos lá, eu quero pegar todos os inputs, ou seja, eu quero pegar através da tag. Então, eu vou criar aqui a variável inputs, tá? No plural, porque input é uma palavra reservada do JavaScript, document.query selector, e vou falar que eu quero a tag input, ok? Eu vou dar um console log na minha variável inputs, tá? E nós observaremos que não rolou, tá? Primeiro eu vou comentar essas três linhas, selecionei, Ctrl, ponto e vírgula, e nós vamos observar que ele trouxe somente o primeiro input. Vamos ver lá, está aqui, veja que ele trouxe somente o primeiro input, o que tem o botão ID igual a 1. Não, eu quero que ele traga todos, então eu tenho que usar o Query Selector All, ok? Selecione todos que têm
a tag input. Então, agora sim, ele selecionou todos os inputs e retornou uma coleção, ok? Ó, node list, e veja aqui, é uma coleção. Tem o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Uma node list de tamanho 3, ok? 0, 1 e 2, uma coleção de elementos. Ah, quer dizer que então se eu usar query selector, ele vai retornar sempre o primeiro? Sim. E se você usar query selector all, ele vai retornar sempre um array. Então veja que eu vou comentar essas duas linhas, Ctrl, ponto e vírgula, vou descomentar essas aqui de cima, e em vez de query selector, quem tem o ID 1, eu vou utilizar query selector all. O que vai acontecer? Ele vai retornar um array, uma coleção. Só que essa coleção terá apenas um índice, o índice 0, e esse índice 0 vai conter o input, o elemento 1. Então, eu vou comentar essa linha, vou pedir um console log e vamos ver como é que o JavaScript se comportou. Vamos lá? Está aqui. Veja que ele retornou um node list e ele tem apenas um índice, o índice 0, que é quem tem o ID 1. Então, a questão não é de ser ID, que só pode ter um, ou ser tag, que pode ter mais de um, ou classe de ter mais de um. É você usar o query selector ou o query selector all. Sempre que você utilizar o query selector, ele vai retornar somente um elemento. Se for o ID, é aquele que tem o ID. Se for pela classe ou pela tag, ele vai retornar o primeiro que ele encontrar. E o query selector all, ele sempre vai retornar um array, uma coleção de elementos. Ah, mas e se eu pedir pelo ID? Vai ser uma coleção de um elemento apenas, mas será uma coleção. Eu tenho que utilizar o índice. Então, vamos ver, eu vou deixar aqui com query selector all, e se eu deixar aqui botão.value, eu não vou conseguir mudar para query selector, tá? Vamos lá ao browser, veja que não mudou. Está aqui o input 1, é um node list, no item 0, tá? Input 1, e ele colocou aqui um value query selector que não quer dizer nada, não está associado a ninguém, a absolutamente ninguém. Ele criou uma propriedade value no array, ok? Com query selector. Não, eu quero que seja o value do input 1, então eu tenho que colocar lá um índice 0. Tem que falar no botão, o índice 0, ponto value, receberá query selector. E agora sim, o meu node list tem somente o índice 0, não tem mais a propriedade value, e o value, tá, desse botão foi alterado. Muito bom. Eu vou comentar isso daqui. Ok? E qual é a grande vantagem? Então, veja que eu posso fazer assim, ó, let x recebe, vá ao document.query selector, eu quero pegar apenas um, e olha, eu quero pegar este segundo aqui, botão. Ele tem uma classe formata e ele é do type button. Se eu pedir all, tá, input, ele vai retornar uma coleção, um array. Se eu pedir pela class, ele vai retornar um array, porque eu tenho vários elementos com a class, e ele é o segundo. Mas eu sei que ele é um único type button que tem a class formata. O que eu posso fazer? Eu posso chegar assim e falar, olha, eu quero um input que tenha o type igual a button e tenha a class formata. Pronto, eu acessei aquele elemento. Console.log variável x. Vamos ver isso no browser
e está lá. Veja que eu acessei exatamente o meu botão 2, ok? Porque ele é um input com o type button e a class formata. Ah, então aí eu consigo alterá-lo? Sim. Eu vou dizer aqui que eu quero um x.value e eu vou colocar aqui versatilidade do CSS. Ou seja, a mesma versatilidade que você tem para acessar os elementos via CSS para estilizá-los, você tem para acessá-los via JavaScript, utilizando a sintaxe do CSS. Deixe o seu like, siga o canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precise receber essas informações. Até a próxima aula.